bom dia, tudo bom? Mais um Cresce Esclarece nessa sexta-feira, dia 5 de agosto, são 10 horas da manhã. É um prazer novamente contar com você, com a sua companhia, nessa meia hora do nosso programa. Nessa semana, a gente vai falar de um assunto que alguns corretores já estão bem habituados e outros já não têm tanto conhecimento, que é a locação de temporada. Muita gente que atua, seja no litoral, onde isso é mais comum, ou em cidades como Campos do Jordão, por exemplo, já tem esse hábito e já sabe quais são as providências, quais são os macetes, vamos dizer assim, que a gente tem que tomar, os cuidados que são necessários para a gente poder ter uma alocação segura e fornecer isso para o nosso cliente, essa tranquilidade. E hoje a gente trouxe um advogado que é especialista em direito tributário, ele é pós-graduado nesse tema e palestrante aqui conosco e vai estar aqui para falar desse tema que é bastante interessante para vocês. O nome dele é Paulo Henrique Teófilo Biocaldi. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, muito bom dia, prazer em estar aqui, bom dia a todos quem está me recebendo aqui na sua casa, um bom dia a todos e um bom trabalho para todo mundo hoje, né? Com certeza, né? Hoje nós vamos dar dicas importantes, então anote aí, já mande sua pergunta pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, por todas as nossas redes sociais, pelo YouTube, e a gente está esperando para ter o seu contato, tá bom? A primeira pergunta, Paulo, vai relativa à lei que rege a locação de temporada. É a mesma da locação comum? É a lei do inquilinato? Sim, é a mesma lei. A lei do inquilinato, ela abrange a locação residencial, a locação comercial e a locação por temporada, né? Então, todas essas locações de imóveis urbanos, elas são regidas pela lei do inquilinato. A única locação que não é regida pela lei do inquilinato é a locação rural. Toda locação urbana, ela vai ser regida pela lei do inquilinato. Então, vamos supor que eu tenha uma chácara, um sítio, enfim, um imóvel no campo, e eu queira fazer uma locação de temporada. Existe um regramento específico para isso? Existe, você vai observar o Estatuto da Terra, você vai observar aquelas resoluções do INCRA, existem assim, estatutos mais específicos, mas você não vai aplicar a lei de locação. Mas é uma coisa que é importante a gente pensar. Se aquele imóvel, ele realmente é um imóvel urbano ou se ele é um imóvel rural. Tem essa diferença, não é porque aquele imóvel ele está numa zona de mato, cheio de árvore, aquela coisa linda, maravilhosa, que você acorda com o sabiá cantando, que ele é um imóvel rural. Ele pode estar lá, mas ser um imóvel urbano, mesmo naquele perímetro. Então, o que vai diferenciar? O imóvel rural, ele é aquele imóvel que ele é destinado à agropecuária. Aquele imóvel destinado a glebas de cultivo, de plantas. Então, este é um imóvel rural. Aquele imóvel que você vai ter uma atividade agrícola ou agropecuária. Eu não vejo uma locação de imóvel em agropecuário, imóvel agrícola, né? Por isso que é muito difícil você pegar uma situação dessa. Geralmente o sítio, ele já tem água, esgoto, tem cana-água, esgoto, tem tudo, né? Ele é mais para festa, então geralmente eles são destinados a imóvel urbano. E aí a lei do inquilinato, ela vigora nesse sentido também. Exatamente, você vai aplicar as disposições da lei do inquilinato, você não vai aplicar outras disposições, vão ser as disposições presentes na lei do inquilinato e subsidiariamente o Código Civil. Legal. E o que você acha com relação a contrato? A gente sabe que, lógico, o contrato é específico para uma locação normal, uma locação de um imóvel para residência. Agora, para a temporada também preciso fazer um contrato? Então, aqui está uma situação que tem muito corretor às vezes que se engana numa coisa. O contrato de locação, ele não é obrigatório dentro de uma locação. Bom, ele não é obrigatório. A locação, ela pode ser feita de forma verbal. A locação por temporada, a mesma coisa. Você não tem a obrigatoriedade do contrato. É legal fazer o contrato? Você deve, pelo amor de Deus, você que está assistindo, você deve fazer um contrato. Não fica na locação sem contrato, mas você pode também vigorar uma locação sem o contrato, porque a própria lei de locações, ela admite o quê? O contrato verbal. Ele admite Mas esse não é contrato verbal. arriscado, Paulo? Como é que a gente orienta o corretor? Ele não vai querer dar esse risco, fazer o cliente correr esse risco, né? Exatamente.
Gente, eu tô falando assim, não é obrigatório o contrato, mas, como eu disse, pelo amor de Deus, faça um contrato, porque tudo aquilo que você tiver de problema, você já tem que estar prevendo no contrato para evitar um futuro problema, né? Uhum. Então, quem vai fazer a prova quem vai fazer a prova com a locação por temporada, quem vai fazer prova dos valores de aluguel, quem vai fazer toda essa prova? Tem que estar tudo no contrato. Por isso, a locação por temporada, você não necessariamente vai fazer um contrato dela, não é obrigatório, mas é sempre importante tudo que você está fazendo documentar, né? Diz aquele adágio popular, dito por não dito, vale o que está escrito. Uhum. E o que é acertado antes também não sai caro depois, Exatamente, né? que acordado não sai cara, né? Com relação a prazo, como é que funciona a locação de temporada? Ela tem um prazo mínimo, um prazo máximo, como é que é? Vamos lá, a lei, ela vai dizer que a locação por temporada, ela tem um prazo de 90 dias. Então, ela tem que ser em 90 dias. E não há prorrogação desses 90 dias. O que pode acontecer? Pode acontecer que se passar esses 90 dias, o contrato ele vai viger por prazo indeterminado. Por quê? O que a lei ela vai assegurar? Ela vai assegurar que não haja fraude, porque na locação por temporada é a única modalidade de locação que é permitido fazer uma coisa. Sabe o que é? Pedir aluguel antecipado. É verdade, né? Normalmente se trabalha com o recebimento no dia, né? Antecipado, no dia. né? Porque você fazer o aluguel antecipado, ele constitui inclusive crime. Você não pode estar fazendo isso. É um crime previsto na lei de locações, né? Isso na locação residencial normal, Na né? locação residencial e na locação comercial. Você não pode estar pedindo um aluguel antecipado. Isso constitui um crime. Porém, na locação por temporada, isso já é possível você estar fazendo. Você está pegando o aluguel antecipado. Então, como tem essa probabilidade, essa possibilidade que a lei me dá de pegar o aluguel antecipado, quando passa esses 90 dias, o que a lei vai falar para mim? A partir de agora, esse contrato de temporada ele vai viger por prazo indeterminado, não vai mais ter prazo, e você está proibido de pegar aluguéis antecipados. Você vai receber em conjunto, para se evitar o quê? Uma fraude. Para se evitar que eu esteja usando aquele contrato de locação por temporada com o meio de simular uma locação normal. Então, eu faço uma locação normal, coloco um contrato com uma locação por temporada para eu fazer uma simulação e estar recebendo aluguéis. Então, a lei ela vai coibir isso. Antecipada, né? Exatamente. Então, o que a lei faz? Ela cria essa situação para poder coibir, fulminar esse tipo de situação. Aí você não pode receber aluguéis e passou os 90 dias, não há. Isso é uma coisa importante que ele fala. Passou os 90 dias sem que haja qualquer manifestação do locador. Ou seja, o locador ele não vai se manifestar, não vai se opor àquela locação. O que pode acontecer? Passou os 90 dias, o inquilino ele não devolve o imóvel e o locador deixa quieto. O locador fala, não, quero meu imóvel de volta, você não me devolveu meu imóvel. Então, passou os 90 dias, não há resistência do locador, prorroga-se por prazo indeterminado a locação. Quer dizer, são 90 dias, mas ela deixa de ser uma locação de temporada depois desses 90 dias? Ela deixa de ser uma locação por temporada, ela passa a ser uma locação comum. E em termos de prazo mínimo, não existe um prazo mínimo? Se eu quiser alugar por um dia, eu posso? Pode alugar por um dia, você não tem um prazo mínimo. Contanto que você faça os seus contratos respeitando dois princípios jurídicos muito importantes, que é a razoabilidade e a proporcionalidade. Então, o que é uma coisa razoável? Vou fazer a locação de temporada por um dia. Até pode acontecer. Também muita coisa que acontece, né? Naqueles apartamentos do litoral, né? Uhum. Vou descer pro litoral, descer um sábado, voltar no domingo. Isso, às vezes dá 24 horas, uma locação de um dia. Mas há várias outras situações que às vezes não podem acontecer. Então, você vai sempre respeitar a proporcionalidade e a razoabilidade. Uhum. E em termos de vistoria, normalmente você aluga por temporada, você aluga com móveis, com utensílios, com equipamentos, a casa já vem completa, né? A casa ou o apartamento. Como é que funciona? Você acha indicado? Quem é que deve fazer essa vistoria? É só o corretor? Ou é o corretor junto com o pretenso locatário? Como é que funciona isso? Vamos lá, a vistoria, ela é sempre importante estar fazendo, inclusive, constar do contrato o que está dentro do imóvel, se o imóvel está imobiliado ou não, né? Porque a lei também dá essa faculdade, na locação temporária, o imóvel pode ou não estar mobiliado. Estando mobiliado,
você tem que fazer a discriminação daquilo que está dentro do imóvel. Tem que fazer, que é a vistoria, né? A vistoria, como ela é uma coisa um pouco mais técnica, um pouco mais específica, é importante sim estar sendo feita pelo próprio corretor de imóveis, que vai fazer a vistoria e vai dizer, aqui tem isso, tem aquilo, tem um quadro do Picasso aqui, um quadro da Mona Lisa, tem um carro, tem uma geladeira, discriminar o que tem no imóvel e fazer constar no contrato, de preferência, sim, acompanhado pelo locador e, se possível, também pelo locatário. Para quê? Para dar mais veracidade àquele trabalho. Mas é uma coisa difícil, né? Alguém acompanha. Geralmente o proprietário dá a chave pro corretor e fala, ó, se vira, mané. Não é assim? O corretor vai, assume o encargo, responsabilidade e tá tudo certo. Então, tem que ser um trabalho bem feito, tira foto de tudo, faz um dossiê com todas as fotos do que tem, discrimina, bonitinho, sempre muito importante estar fazendo esse trabalho. É por isso até que é interessante ter um cheque calção, alguma coisa nesse gênero, que garanta que se algo quebrar, vai ser reposto. Exatamente, é importante sim estar sendo um cheque calção, uma garantia que se algo quebrar realmente dentro do imóvel, você tem uma garantia que está sendo feita, né? A locação temporária, ela pode até ter uma garantia, mas isso ficaria também com uma calção por causa de algum, como a gente mesmo falou, né? Quebrou algum objeto, o cara rasgou o quadro da Mona Lisa que eu tenho na parede, quebrou minha caneta Parker que eu tinha lá de R$5.000, que é mais cara às vezes do que a locação. Então isso é muito importante, deixar uma garantia de que, um cheque calção que se acontecer algum dano daquilo que está dentro do imóvel, vai ser reposto, isso é assim importante. E isso é previsto por lei, isso pode ser feito? Pode ser feito, é previsto por lei, não é nada assim que não possa ser feito. No caso do término do aluguel de temporada, quando o inquilino simplesmente não deixa o imóvel, que providência que a gente pode tomar para reaver a propriedade? Aqui tem uma situação que ninguém gosta de fazer, infelizmente, procurar um advogado. Ninguém gosta disso, não sei porquê, infelizmente, né? Mas tem que procurar um advogado. Por quê? O que diz a lei de locações para qualquer situação que você tiver que tirar o inquilino, você tem que se utilizar da ação de despejo. E aqui eu tenho duas situações. Primeira, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Por mais que eu queira, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Eu não posso pegar um cano de ferro e lá dar na cabeça do inquilino e falar, sai daqui agora. Eu não posso fazer isso. Então tem que acionar o quê? A tutela jurisdicional. Tem o Estado juiz que vai tutelar o seu direito, vai tomar para ele o seu direito. Então você tem que acionar o judiciário. Mas você não tem, esponte próprio, uma coisa chamada capacidade postulatória, que é a capacidade de você ir ao judiciário, a técnica de você ir no judiciário. Então você precisa de um advogado para entrar com uma ação de despejo. Por mais que o prazo tenha acabado, por mais que for, tudo bem, pede-se uma liminar para desocupação, uma liminar de admissão na posse, mas não tem para onde correr. Você e existe um prazo mínimo disso, que eu possa entrar com uma ação de despejo? Não saiu do imóvel no dia seguinte. Já posso entrar. Já pode entrar com despejo. É igual quando é despejo de falta de pagamento. Às vezes a pessoa fala assim, mas tem que protestar primeiro aluguel, tem que dar 30, 40, 60 dias, 90 dias. Não, de jeito nenhum. Inadimpliu, no dia seguinte, despejo. Não tem prazo mínimo não, inadimpliu. A pessoa sabe da obrigação que ela tem. Da mesma forma na locação residencial. Ela sabe que ela tem um prazo para desocupar o imóvel. Na locação temporada, ela também sabe que ela tem um prazo para desocupar o imóvel. Perdão, falei errado. Na locação por comercial, ela tem um prazo para pagar o aluguel, né? Na locação temporada, ela sabe que ela tem um prazo para desocupar o imóvel. Uma vez que ela está ciente da obrigação dela e ela não cumpre a obrigação dela, dia seguinte pode acionar a tutela jurisdicional, sem problema algum. Ô Paulo, nós temos uma pergunta aqui de um internauta pelo YouTube, o Luiz Cláudio. Bom dia, Luiz, tudo bem? Ele diz o seguinte, quando eu alugo pelo Airbnb, não tem vistoria. Mas se eu quebrar algo, desconta-se automaticamente do meu cartão. Isso pode? Olha, aqui é uma situação que é muito discutível, porque não tem a vistoria. Beleza. Como você vai comprovar que algo quebrou por culpa sua, que aquilo estava lá? Você entendeu? Para que serve a vistoria? A vistoria, ela serve para assegurar que aquilo está lá. Que serve para assegurar que lá, naquele imóvel, tem um determinado objeto. E você é responsável pelo bom zelo daquele objeto. Quando você está numa locação, seja até por comercial, residencial ou por temporada, você tem que zelar pelo bem do terceiro. Você tem que zelar pelo bem do proprietário. Então, se lá ele tem um videocassete e uma televisão,
você tem que zelar por aquele bem. Se você quebrou aquele bem, você tem que pagar aquele bem. Para que serve a vistoria? Para garantir que aqueles bens estão lá. Entendeu? Para garantir que aqueles bens estão lá. Agora, não há vistoria. Tudo bem, não foi feita a vistoria, mas existe a prova que aquele bem já estava lá e que foi quebrado por culpa sua, ele pode descontar, ele pode sim fazer você pagar, mesmo não tendo essa vistoria. A vistoria, gente, ela é uma espécie de prova. É a mesma coisa como eu disse do contrato. Eu volto a me repetir quando eu disse do contrato pode ser verbal. Contrato pode ser verbal de locação? Pode, a lei autoriza. É um contrato não solene, ele pode ser verbal. Porém, se ele é um contrato verbal, como que eu vou fazer a prova do contrato? Aquilo eu vou fazer a prova do contrato de locação. Agora, se eu já tiver o contrato de locação pronto, bem redigido, eu não preciso fazer a prova do contrato. A mesma coisa a vistoria. Ela já prova que os objetos estavam lá. E se eu não tenho a vistoria, eu vou ter que fazer a prova que os objetos estavam lá. Essa é a diferença. É meio complicado isso, né? A minha dúvida não, eu acho que até é um aconselhamento que a gente dá até por conta disso. Por que é importante a gente alugar um imóvel, seja ele, especialmente um imóvel de temporada, com um corretor ou uma imobiliária? Por conta da capacidade técnica, para você ter o trabalho técnico bem realizado. Por exemplo, essa questão da vistoria, do laudo, tudo, o proprietário, esponte própria, ele não vai saber fazer, ele não tem esse conhecimento técnico. Agora, o corretor já tem esse conhecimento técnico e geralmente também nas imobiliárias, pelo menos espero que assim seja, por Deus do céu, quem esteja me ouvindo, tenha departamento jurídico, esteja em consonância com o seu departamento jurídico. Uhum. Então você tem toda uma estrutura técnica para orientar que as coisas saiam sem maiores problemas. Agora, a pessoa esponte própria, ela não tem esse conhecimento. Então, se ela tentar fazer uma locação por temporada, o que já aconteceu de vir na minha mão? Pessoa com uma locação por temporada de... quanto que foi? De 120 dias. Não, é 90 dias, a lei está falando 90 dias. Então, não é locação por temporada 120 dias. Uhum. Então, quer renovar 3 vezes seguida a locação por temporada, são coisas que a lei não permite. E a pessoa fez em esponte própria. A pessoa querer receber 120 dias de aluguel antecipado. Então são coisas que não podem acontecer e muitas vezes o inquilino o proprietário por falta de conhecimento, que obviamente ele não vai ter esse conhecimento, mas ele acha que ele tem conhecimento, né? Ele vai querer fazer. E existe esse problema, né, Paulo? A gente vê muito, que é muito comum, não só o proprietário quer alugar, mas às vezes nós, quando estamos procurando uma casa para alugar para a temporada, a gente acha que, teoricamente, é mais fácil ir pela internet ou ir nos sites de locação sem a presença de um corretor ou uma imobiliária. E o que acaba acontecendo? Você acaba tomando o gato por lebre, né? Você aluga um imóvel que às vezes não existe, acaba alugando um imóvel que o anúncio dizia que era do lado da praia, e aí você vai ver, você vai ter que caminhar 5 quilômetros para chegar na praia, né? Acontece muito isso, né? Acontece muito disso. Inclusive, eu já vi uma vez um caso que aconteceu, e essa, infelizmente, falha do corretor. Foi uma falha do corretor, isso aconteceu com o corretor, e é um caso que eu vou contar aqui. O corretor, ele tem que informar para o inquilino as coisas que tem lá no pedaço. Então, fala, ó meu amigo, aqui você está alugando, na frente da sua casa tem uma feira que vai começar às 6 horas da manhã, essas coisas ele tem que estar informando. Uhum. E um belo dia, uma pessoa alugou para férias, eu não lembro onde que foi, se foi uma cidade interior, uma coisa assim, tranquila, né? Durante uma semana, durante 5 dias. E no dia seguinte, o cara ligou falando, poxa, você não me avisou que tinha um baile funk na minha porta durante a madrugada. Férias tranquilas, né? Super tranquilo. Já pensou? Você tranquilo, querendo descansar e ter um pancadão putz no seu ouvido a madrugada inteira? Não tem condições. Então, a pessoa ficou louca. E o corretor sabia disso. O corretor não tem essa ciência. Ele tem que se resguardar que ele não tem essa ciência. Tudo bem. Se ele não sabe, é uma coisa. Mas ele tem que tentar saber essas coisas. E ele tem que passar pro proprietário pro inquilino. E com relação a trabalhos de internet, volto a dizer, as pessoas também elas querem, a internet facilitou tanto algumas coisas, né? Que a pessoa não quer procurar um profissional. Ela joga num site de pesquisa e fala, o doutor pesquisa aqui, né? Eu tenho todas as informações que eu preciso aqui no doutor pesquisas. Infelizmente,
A internet, ela facilita, mas também prejudica, né? Porque você não tem o contato profissional. Querem agora substituir, até advogado vão querer substituir agora por programa de computador, não sei como. É complicado, né? É complicado. Você sabe que até jornalista eu já ouvi dizer que daqui a pouco não vamos precisar mais, porque os próprios programas já vão compor textos sozinhos. Já pensou? Vou estar aqui com um notebook do lado falando, então, doutor, bom dia. Não tem condições. É complicado. E em termos de honorários, como é que funciona, como é que funcionam os honorários para o corretor numa locação de temporada? Aí tem que se respeitar a tabela do Cresce. De cabeça eu não tenho certamente qual é a tabela do Cresce, mas você tem que observar a tabela do Cresce e o importante, gente, nunca cobre abaixo da tabela do Cresce, pois isso configura a captação de clientes. Não pode ser feito uma infração ética, né? Então, observe sempre a tabela do Cresce quando você for fazer qualquer tipo de contrato de honorários. É muito comum também, Paulo, a gente presenciar locação de temporada em imóveis que estão dentro de condomínios fechados, né? Principalmente em litoral, assim. Em termos de responsabilidade por eventuais problemas, de quem que é? É do corretor? É da imobiliária? É do inquilino? É do proprietário? Como é que funciona? O que a lei diz com relação a isso? Vamos lá. Com relação à locação de temporada em condomínio, primeira coisa que eu preciso observar. O condomínio permite a locação por temporada? Esse é o primeiro ponto. O condomínio permite, a convenção condominial, ela prevê algo sobre locação de temporada? Ela está permitindo? Se ela está proibindo, não adianta você chorar, espernear, querer enfiar Código Civil, não dá. A convenção do condomínio é soberana, ela não pode ser quebrada. Se ela não permite a locação por temporada naquele prédio, tem que ser respeitada. Ah, o prédio é meu, faço o que eu quero. Faz nada, você divide com outras pessoas aquele bem. Então, primeira coisa que você tem que observar. E isso é uma coisa que às vezes o corretor, quando vai trabalhar lá na locação por temporada, eu aconselho. Peçam para o seu cliente uma cópia da convenção do condomínio e verifiquem se realmente permite a locação por temporada. Porque senão acaba sobrando também para o corretor, acaba sobrando para alguém. Então você tem que avaliar. Segundo ponto. Permite a locação por temporada? Permite. Beleza, vamos lá. Qual é o problema que ocorreu no condomínio? Você tem que entender qual que é o problema que ocorreu no condomínio. Há coisas que vão ser responsabilidade do inquilino e há coisas que vão ser responsabilidade do locatário. Você tem esse jogo de coisas, né? Então, aquilo que acontece, porta para dentro do condomínio, então, vamos dizer, quebrou uma parede, quebrou um bem, alguma coisa, aquilo pode ser a responsabilidade do inquilino, tudo bem. Agora, eu vi uma vez um caso também bem interessante, eu adoro falar de sossego, né? Eu adoro falar sobre sossego. Um inquilino, um proprietário de um apartamento, no litoral mesmo, né? Ele alugou acho que foi alugar para uma pessoa. E de repente essa pessoa aqui, como é que era a situação? Acho que era R$150 a diária. Ele juntou 15 pessoas, cada um deu R$10 e levou 15 pessoas lá pra dentro. Nossa Senhora. Imagina a barulheira que aquilo foi. Era uma kitnet. É uma kitnet, exatamente. Já pensou? Você vai, coloca uma kitnet, tá tranquilo lá e tem 15 pessoas na kitnet ao lado fazendo Deus sabe o que eles estão fazendo lá. Ou então, já vi acontecer também, isso aconteceu recentemente num condomínio que eu estava cuidando. Alugou-se para uma família, né? Uma família. E o filho, eles tinham um filho mais ou menos de 12, 13 anos, que ele gostava muito de andar de skate. Sabe aquele moleque assim, despojado? Não, quero andar de skate, que maravilha. Mas em vez de ele usar a área do apartamento para isso, ou então a via pública, ele gostava de fazer isso no corredor do prédio. Que maravilha! Aquele prédio lá com 6 apartamentos por andar, ele andando de skate no meio do corredor. E isso 9 horas da noite. A responsabilidade de quem que é? Responsabilidade, eu posso responsabilizar o inquilino? Posso, mas quem é o responsável principal por isso? O proprietário. Um instituto jurídico chamado culpa in eligendo. Você tem culpa porque você escolheu mal aquelas pessoas. Então, mesmo que aquela pessoa que foi a causadora, você tem a responsabilidade porque você que tem um dever de zelar em primeiro lugar pelo imóvel. Você que tem um dever de zelar, em primeiro lugar, pelo bom cumprimento das normas do condomínio. E você que é o dono do imóvel. Então, uma vez que tem um problema desses, você é responsável. Então, o proprietário pode ser multado, pode ser responsabilizado com o direito de regresso do condomínio. Isso sim.
O corretor, que você me perguntou do papel do corretor, ele vai ficar mais naquela questão técnica. Então, se houve alguma falha técnica do corretor, por alguma razão, aí sim acaba entrando. Então, por exemplo, o corretor ele é interessante ele fazer uma pesquisa da vida regressa da pessoa antes de fazer a locação? Deve estar fazendo, né? Então, você faz uma busca e vê que a pessoa tem 6 processos por perturbação de sossego. Você vai alugar para uma pessoa dessa? É um risco. Você falhou. Não tem por onde, você falhou, não tem por onde. Você vê lá a foto, faz uma pesquisa. Hoje em dia, a gente tem rede social. Você joga o nome da pessoa, você vê lá no Facebook, aí você vê o cara, um monte de balada de pancadão de rua lá, tomando cerveja com aquele carro lá com som no porta-mala que parece um microsystem. Então, você vai alugar para uma pessoa dessa na temporada, com certeza vai ter barulho e você pode ser responsabilizado sim. Por isso que é importante, né, a gente estar ligado nesses detalhes, né, que muitas vezes a gente fala, locação de temporada, né, não vai ter tanto problema e tal. Engano nosso, né, precisa estar bem esperto, porque aí acaba dando até mais problemas do que a gente previa, né. O seu Gilberto Iog, nosso querido diretor, está lá em Santos acompanhando o programa, obrigada pela audiência, Gilberto, e ele diz o seguinte, que na locação de temporada pode-se cobrar 10% a título de reserva para deixar o imóvel indisponível. E na desistência, perde-se a reserva. É a questão do sinal, né? A reserva ela vai funcionar como se fosse um sinal. Você está deixando um depósito. Primeira coisa, né? Desculpa, seu Gilberto, um abraço, senhor que está assistindo a gente, né? Esqueci dos bons modos, desculpa. Então, você pode sim estar fazendo esse pedido com uma questão de desistência. Porém, a desistência ela tem que ser levada, volto a dizer, na proporcionalidade e razoabilidade. Por que ele desistiu? Ah, desistiu porque ele quis desistir. Tudo bem. Dar-se uma multa, tá aí tudo bem. Agora, por que ele desistiu? Ele bateu lá no imóvel e já viu que, como a gente estava falando, de internet, ele viu na internet, mandou todas as fotos do imóvel, tudo bem que ele tem que também ver, né? Mas às vezes não dá. Como é que, por exemplo, eu vou fazer uma locação de temporada em Campos do Jordão, eu vou para Campos do Jordão, primeiro eu vejo imóvel, eu volto, eu pego minha família e vou para lá. Não tem como, tá em distância. Eu não tenho como ver, eu tenho que confiar na palavra do quem? Do profissional que eu estou contratando, correto? Agora, tudo bem, eu alugo uma casa temporária em Campos do Jordão, eu vou lá, mesma coisa, tem um pancadão na minha frente lá de casa, eu não quero ficar lá, Isso é um motivo, isso é uma coisa que vai tirar o meu sossego. Aí vai se discutir, eu vou perder esses 10% ou não? O proprietário vai falar, não, perde os 10%, eu não vou querer perder meus 10%. Isso vai se entrar em litígio. É aquela velha história do ser humano, quando eu quero ganhar, eu não quero perder. É, complicado, né? Nós temos também o Fábio, de São Roque, ele fez um comentário dizendo que concluírem que o imóvel urbano, ele é o que recebe a cobrança do IPTU, e o imóvel rural é o ITR. É essa a diferença entre o urbano e o rural? Não exatamente, porque às vezes você pode ter uma falha na administração pública. Seu pensamento não está errado, não está errado. Você pode diferenciar sim dessa forma, né? Um recebe IPTU, outro recebe ITR. Porém, é comum, às vezes, você estar com um imóvel rural recebendo IPTU. E a pessoa, às vezes, que está recebendo IPTU não tem esse conhecimento. Por isso que é importante, volto sempre a dizer, um acompanhamento jurídico, que você consulta um advogado tributarista, ele vai falar, não, esse IPTU aqui está sendo cobrado indevidamente, repetição de indébito contra a Fazenda Municipal. Então, o seu pensamento, a princípio, não está errado. É isso mesmo, mas você tem que avaliar o quê? O que a lei considera como imóvel urbano, o que a lei considera como imóvel rural. Se eu tenho um sítio, está em perímetro urbano porque recebe água, esgoto e IPTU. Tudo bem, mas só que eu utilizo daquilo lá para quê? Eu utilizo daquilo lá para fazer plantação, eu faço criação de gado lá. Atividade agropecuária. Eu não posso querer falar que aquele imóvel é um imóvel urbano. Aquele imóvel ele tem uma essência, uma característica rural. Ele está sendo utilizado para atividades agrícolas. Então, mas está me sendo cobrado IPTU. Tem que comunicar a municipalidade, tem que comunicar o poder público. Eu não posso receber IPTU, tem que receber ITR, que é um tributo federal. O IPTU é um tributo municipal. Faz a comunicação e ação de repetição de débito com os tributos pagos indevidamente. Legal. E nós também temos aqui um comentário do Rogério Fernandes. Ele pergunta o seguinte: como funciona a alocação de temporada para imóveis em áreas rurais com relação ao prazo máximo de locação? É 90 dias também? Não, se ele é rural, você tem que atender às disposições no Estatuto da Terra. De cabeça, eu não me recordo,
se ele dá algum prazo para alguma coisa assim, mas eu já adianto que o imóvel rural, ele não é porque ele está simplesmente numa zona rural, ele tem que ter atividades rurais. Se você está usando um imóvel com atividades rurais, que ele vai dar o conceito, até na Constituição Federal ele dá o conceito de imóvel rural, que é aquele que você utiliza para cultivo de plantas, cultivo de agropecuária, sustento da própria família, que é a família que mora lá e planta, ele não vai servir como uma locação temporária, porque você já está lucrando com esse imóvel, né? Mas eu não me recordo qual que é o prazo que está na lei se tem alguma disposição assim muito mais específica no Estatuto da Terra. Esse eu vou ficar devendo. E o Fábio de São Roque também faz um último comentário aqui, dizendo, ele pergunta se a gente pode recusar uma alocação de temporada baseado somente na visualização do comportamento na rede social. Olha, quando você recusa uma locação, o importante é, agora vamos falar tecnicamente, né? Não vai ficar dando todas as cartas para o inquilino. Falar, não, recusei porque eu vi você na rede social. Se você vê na rede social que a pessoa não é uma pessoa de boa índole, e às vezes dá para perceber isso, você não vai querer alugar para ela, que você sabe que você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Mas também não vai chegar para o inquilino e falar, olha, eu não vou te dar sua locação, vou recusar sua locação, obrigado, porque eu vi na sua rede social que você não é uma pessoa de boa índole. Você vai tomar um processo de perdas e danos. Uhum. Não tem por onde. Você vai tomar até um processo crime por injúria, às vezes. Não tem por onde. Então, tem que ter o bom senso, né, Tem que ter o bom senso. Fez a vida pregressa, você já está sentindo que aquela pessoa vai te dar problemas? Sei lá, fala, na sua ficha não foi aprovada, dá alguma outra razão. Você não precisa ficar justificando muito. O proprietário não quis a locação. Acabou. Eu alugo se eu quero. Sim, né? Gente, eu quero agradecer, o nosso programa infelizmente está chegando no fim, né? Passou tão rápido. Quero agradecer ao Paulo pela presença e vou deixar aqui os minutinhos para ele fazer as considerações finais do nosso programa. Muito obrigado, gente. Agradeço aí quem parou aqui meia horinha para ouvir aqui um pouco de esclarecimento, né? É sempre bom você ter uma orientação jurídica, é sempre bom você ter uma orientação técnica, que muitas vezes a gente pensa assim, eu sei o que eu estou fazendo. Não, gente. Nem eu, às vezes, sei o que eu estou fazendo, quanto mais quem não tem, às vezes, aquela aptidão técnica, aquele estudo técnico. Então, é sempre bom a gente estar buscando informação, estar se orientando. Procurem sempre, gente, compareçam às palestras da delegacia regional, da seccional, aqui nas Quartas Nobres, que aparece pela TV Cresce. Olha que maravilha, você não precisa nem vir, às vezes, até Pamplona, você pode ver aqui online, né? Então, não percam a oportunidade de vocês estarem se aperfeiçoando. Você trabalhar com corretagem, você não é um vendedor, você é um técnico profissional. Você não é um simples vendedor que vai lá, faz comércio e tá bom. Não, você tem que ter conhecimento, porque você tem responsabilidade técnica. Então, responsabilidade profissional. Então, gente, vamos sempre estar estudando, sempre fazendo cursos e tenham sempre um alinhamento legal com o seu departamento jurídico. Bela dica, e com essa dica a gente termina o nosso Cresce Esclarece de hoje. Espero que vocês tenham um excelente final de semana, uma excelente semana com bons negócios e até sexta que vem.